Olá, está no ar o programa Trânsito Seguro, ao vivo para todo o país. Bom, a gente começa o programa falando de uma notícia muito ruim, né? Que é essa questão do Covid-19, o coronavírus, que está aí em todo o país, pelo mundo espalhado, e a gente tem a triste notícia aí de que está se espalhando. Me parece que já foram 7 mortes no país, se eu não me engano, só em São Paulo já foram 5 mortes. Então não tem tratamento. Então qual que é o remédio? Ficar em casa. Evite locais fechados, como a mídia já vem exaustivamente falando, mas a gente vem aqui para dar esse recado também. Fique em casa, evite aglomerações, faça lá a acepção, limpe as mãos, álcool gel, o que tiver, lave as roupas, deixe as roupas quando você chega da rua, separa num canto, não mistura com roupa limpa, não põe roupa na cama, não chega, senta no sofá, senta na cama, vá primeiro para um local isolado, tire essa vestimenta e depois você faça uso lá dos ambientes. Bom, a gente vai para o programa. Quem está assistindo o programa Transseguro pela primeira vez pode participar através do WhatsApp do programa Transseguro. Lembrando que esse WhatsApp é do programa, não é o WhatsApp que eu uso particularmente. É o WhatsApp que é utilizado somente no horário do programa. Para quem quiser participar, o DDD é 11 94253 8598. Vou repetir, 011 94253 8598. Você pode participar também, quem está assistindo pelo Facebook, pode mandar a pergunta direto. Pode ser pelo Facebook da própria TV Guarulhos, pode ser pelo meu perfil lá, Alessandro Ferro, tá bom? Bom, como a gente divulgou, ou melhor, antes da gente falar sobre alteração de característica em motocicleta, a gente vai falar de não deixa de ser um acidente, né? Uma criança que estava na garupa de uma motocicleta, na garupa o cadarço do tênis dessa criança enroscou lá no aro da roda e infelizmente a perna da criança foi para a roda e machucou, foi uma questão grave. Então fique esse alerta, nós temos até uma imagem, eu vou pedir para o Lucas colocar. Então, a criança tem a perna dilacerada após cadarço enroscar em roda de moto. Essa matéria foi publicada essa semana, aí, foi dia 14 de março, salvo engano, e mostra lá a criança ainda não teve nem como descer, porque a perna, coitada da criança, a perna entrou lá dentro dos raios da moto, né? Foi publicado aí no site JD1 Notícias, é de outro estado esse site, né? E aí eu tirei um trechinho do texto aqui para ler. Um menino de 7 anos ficou gravemente ferido e precisou passar por cirurgia na sexta-feira, dia 13 de março, após o cadarço do tênis ficar preso entre a roda e a corrente de uma motocicleta. O caso aconteceu em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência e, chegando ao local, a perna esquerda da criança já estava presa na roda. A criança estava com uma hemorragia grave devido aos ferimentos de laceração de tecido, perda de pele, e ainda estava com exposição óssea, então foi feio, né? Após o atendimento emergencial, o menino foi levado ao pronto-socorro municipal e acabou sendo encaminhado para a Santa Casa de Corumbá, onde passou por uma cirurgia. Pode voltar aqui, Lucas, por favor. Então fica esse alerta aí para quem está assistindo o programa, tomar cuidado. Não é só criança na garupa que pode escapar lá o cadarço. Nós temos transporte de pessoas com mochila, com alça de bolsa, até outra coisa, um vestido, alguma coisa, possa enroscar, né, na corrente da moto e machucar gravemente a pessoa aí, correndo um risco muito sério, tá? Então cuidado, a gente até semana passada falou sobre o transporte de criança em motocicleta, que a idade é a partir dos 7 anos, desde que ela tenha condições de cuidar da sua própria segurança, tá bom? Bom, a gente segue com o programa e conforme a gente anunciou, e hoje inclusive nós temos aqui 2 motocicletas, né, para a gente usar aí nos exemplos para falar sobre alterações que são permitidas ou quando executadas em motocicletas, se elas precisam de um certificado de segurança e autorização do órgão de trânsito. A gente vai falar, são bastante imagens, bastante coisa, a gente vai tentar falar tudo hoje aí no programa Transseguro, que tem outros assuntos para falar, tá? Bom, eu vou pedir para o Lucas colocar a primeira imagem que fala sobre alteração de moto.
o que está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos lá, ó, o que está escrito na legislação, artigo 98 do Código de Trânsito. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características. Pode voltar aqui, por favor. Então, nós temos a previsão no Código de Trânsito, nós temos também artigo 103, se não me engano, que eu lembrei agora, que também fala alguma coisa a respeito. Ele traz assim, o artigo 103, o veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste Código e em normas do Conselho Nacional de Trânsito. Tá? Então, o veículo só pode transitar se tiver passado aí por uma inspeção de segurança quando ele é um veículo que vai ser lançado no mercado ou quando ele sofre alguma alteração. Trazendo isso para uma forma mais simples de entender, você pode fazer alteração no seu veículo, no seu carro, na sua motocicleta? Você até pode fazer, porém você vai ter que buscar uma certificação que se chama CSV, Certificado de Segurança Veicular, que são empresas credenciadas no órgão de trânsito, que trabalham em conjunto, que vai fazer uma vistoria no veículo, vai verificar os itens de segurança, se o veículo não tem a segurança comprometida, vai te emitir um laudo, com esse laudo você vai ao Detran e o Detran vai incluir essa informação no documento do veículo, lá no campo de observações, tá ok? A gente continua, e o próximo slide, eu peço para o Lucas colocar. Então, tem uma portaria do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, portaria 38 de 2018, que ela veio revogando outras portarias anteriores, e ela traz lá, né, as modificações descritas abaixo obrigam o proprietário a regularizar tais modificações junto ao Detran. Então, a gente já tinha comentado o artigo 98. O aumento ou diminuição do diâmetro externo do conjunto pneu e roda. A gente vai dar exemplos aí. Sistema de sinalização e iluminação, quando alterados também, precisa de CSV, Certificado de Segurança Veicular. Alteração de espelhos retrovisores, já nesse caso aí, por meio de resolução do Conselho Nacional de Trânsito 682/2017. Ela trouxe limitações aí mínimas e máximas para retrovisores. Guidão da moto, altura máxima e largura mínima e máxima também foram limitados aí. Sistema de suspensão e o assento, que é o banco da motocicleta, se for alterado aí os pontos de fixação originais de fábrica, tem que se ter CSV também. A próxima imagem, por favor, Lucas. Então vamos começar aí pela alteração de rodas. Aumento ou diminuição do diâmetro externo do conjunto roda mais pneu, ou pneu mais roda. Aí na imagem da esquerda, nós temos aí escrita assim com a seta original. É uma Yamaha XT 600 e 600 cilindradas. Ali a roda dianteira é a roda original dela, ela é maior. Na imagem da direita é a mesma moto, ou seja, é o mesmo modelo de moto, mesma marca e modelo. Ela está com uma roda modificada, ou seja, uma roda menor. Ah, mas é absurdo. Vem para cá agora, Lucas, por favor. É um absurdo, é pouca coisa, dá mais estabilidade na moto. A ideia aqui não é exatamente a gente discutir se é certo ou errado ou não. Eu posso até concordar que talvez em determinadas situações a moto fique mais estável, né? Estável do que instável, né? Ela tenha mais estabilidade. Às vezes a pessoa tira o pneu balão lá, que é para lama, e coloca um pneu para asfalto, numa moto trail desse estilo aqui, principalmente em motos menores. O alerta aqui, pessoal, é se pode ou não pode, se você pode ter dor de cabeça ou não. Então, no exemplo aqui, você tem a altura somando tanto a altura do pneu e a somatória da roda. Aqui é o tamanho original. Se você substituir a roda e essa roda, somando a altura dela e do pneu, for menor do que a original, ou maior também, você está passível de ser autuado. Depois a gente vai falar qual que é a infração que cabe nesse caso aqui. Então, como eu disse, a ideia aqui não é discutir
se é certo, errado, não sei o que lá. A ideia é que você não tenha dor de cabeça. Se você está pensando em substituir, pense bem antes de fazer, para você não ter a dor de cabeça. Bom, o engenheiro desenvolve a moto, traz lá uma ciclística ideal para a motocicleta. Eu acho que quando a gente muda, a gente pode estar comprometendo aí a estabilidade da moto e a segurança. A próxima imagem que a gente vai falar de alteração, por favor, Lucas. Bom, aí é o outro assunto polêmico, né? Sistema de sinalização e principalmente iluminação, tá? Existem algumas motocicletas no mercado, inclusive ontem eu estava batendo papo com o meu parceiro de trabalho lá, o meu amigo Alexandro Barbosa, que também aí é fera no trânsito, sobre essa questão dos faróis, né? A gente estudou um pouco sobre o assunto e quando a motocicleta traz no seu projeto, como está escrito ali na parte laranja, né? Permitidos faróis auxiliares, suplementares, originais de fábrica ou que possua em seu projeto elétrico de fábrica a possibilidade de instalação posterior. Então você pega alguns modelos da BMW, né, a Gs, elas já vêm preparadas com esse sistema, né? Ela já vem com farol de milha de fábrica. E se não vier, que eu não tenho certeza se todas vêm, aquela que não vier, ela já vem com um sistema pronto lá. Já vem praticamente o suporte onde vai ser instalado, tudo porque tem ângulo de reflexão, de foco, não pode ficar ofuscando. Muita gente tem instalado isso em motocicleta que não vem de fábrica, está cometendo infração de trânsito, conforme está descrito lá, artigo 230, inciso 13 do Código de Trânsito. Olha lá, com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados. É uma multa grave, 5 pontos na habilitação, multa de R$ 195,23. A medida lá que o agente policial deve adotar é a retenção para regularização. Seria o quê? O motociclista retirar os faróis. Pode voltar para nós. O próximo slide, a próxima imagem, vamos colocar, por favor, Lucas. Bom, aí fala do espelho retrovisor. Esse assunto é um pouco mais longo, lembrando que ele foi regulamentado, aí a questão dos retrovisores, por meio da resolução 682, publicada lá em 2017. E os seus efeitos, eles passaram a ser contados a partir do dia 1º de janeiro do ano passado, de 2019. Significa o quê? Somente as motocicletas fabricadas a partir de 1º de janeiro de 2019 devem atender esses requisitos aí de tamanhos de retrovisores. Porque motos fabricadas anteriores, você não vai ter que trocar o retrovisor caso ele não esteja dentro dos padrões. Então, se sua moto foi fabricada a partir de 1º de janeiro de 2019, você deve atender os requisitos desta resolução da 682. A próxima imagem, por favor, Lucas. Próxima imagem, então lá, dimensões mínimas que os retrovisores devem possuir. Então lá, a área não seja menor do que 69 centímetros quadrados, que é o tamanho total obtido quando você multiplica a altura do vidro, tá, pessoal? Somente da superfície refletora, nesse caso aí. Somente do vidro, do espelho, tá? Ou melhor, do espelho, né? A superfície refletora. Se você medir lá, ou melhor, multiplicar a altura, como está na setinha lá, ó, na setinha vermelha no retrovisor, a altura vezes a largura do retrovisor, ele tem que ter uma medida maior ou igual a 69 centímetros quadrados. Tem limite, a gente vai falar, tá? Do tamanho maior. Ele tem que ter uma multiplicação, chegar no valor de 69 centímetros, igual a 69 centímetros quadrados ou maior. Abaixo, no segundo caso, se for espelho, só lembrando, a primeira de cima são vários formatos ou outros formatos de retrovisor. No caso de espelho circular, qual que é a regra? O diâmetro, que é a circunferência da área refletora, né, do espelho, não será menor do que 94 milímetros, que representa o quê? 9,4 centímetros. Então, essa circunferência, ela tem que ser maior ou igual a 94 centímetros. Então, aqueles espelhinhos pequenininhos que colocavam antigamente, né, nessas motos fabricadas a partir de 1º de janeiro de 2019, não pode mais. Próxima imagem, por favor, Lucas. E aí, no caso de espelhos não circulares de outros formatos também, né, sua dimensão deve permitir a excreção... Tá chamando aqui intervalo já, Lucas? É isso?
vai mais rápido no assunto, já deu intervalo. Tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo e a gente já volta com esse assunto. Não sai daí, é rapidinho. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo. De fazer acontecer. E de não fazer nada. De guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão. A gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Mãe, quando você sair pra beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. A placa de pare é pra gente parar. Pai, andar tão rápido é perigoso. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça, me ouça, me ouça, Me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Vamos lá, estamos de volta com o programa Trânsito Seguro ao vivo para todo o Brasil. Bom, antes da gente ir para o intervalo, a gente estava falando aí sobre alterações em motocicleta. A gente vai dar uma acelerada para poder falar tudo aí a respeito. A gente estava falando justamente da alteração de retrovisor. Pode voltar lá aquele slide, por favor, Lucas, para a gente continuar. Bom, a gente estava falando sobre as dimensões do retrovisor. Nos casos de retrovisor de formatos diversos, o retrovisor ele deve permitir, a sua dimensão deve permitir a inscrição, né, a colocação ali de um círculo com um diâmetro de 78 milímetros, que equivale a 7,8 centímetros. Então o agente de trânsito lá, o agente fiscalizador, ele pode ter um molde ali no papel ou em outro material nessa circunferência de 7,8 centímetros. E ele coloca no retrovisor. Esse molde tem que caber ali na área de reflexão, tem que caber no espelho. Se não couber, vai estar errado, né? No caso de motos fabricadas a partir de 1º de janeiro de 2019. Tá? Próxima imagem, por favor. Agora, as dimensões máximas. A gente falou das mínimas, né? Então lá, no caso de espelhos circulares, o diâmetro, né, a circunferência, não será maior do que 150 milímetros, que representa o quê? 15 centímetros. Então a circunferência não pode ser maior do que 15 centímetros. Ele não pode pôr um retrovisor muito grande, redondo, né, circular. Já no modelo retângulo, como fala abaixo aí, a superfície refletora ela tem que se encaixar em um retângulo medindo 12 por 20, ou melhor, 120 milímetros por 200 milímetros, que é igual a 120 milímetros por 200 milímetros, né? Ou seja, igual a 12 centímetros por 12 por 20 centímetros. Então o retrovisor, a dimensão máxima dele, somando lá a carcaça, o plástico, ela deve ter no máximo 12 centímetros por 20, tá? Essa é a medida máxima permitida para um retrovisor. Tem mais uma imagem ainda? Pode passar. Aí, no caso, outra situação. A superfície refletora de um espelho deve ser plana ou esférico-convexa. Os espelhos externos podem ser equipados com uma parte esférica, circular, suplementar, como mostra na imagem ali, desde que o espelho principal esteja em conformidade com os requisitos do campo de visão indireta, mencionados anteriormente, tá? Então você pode pôr aquele auxiliarzinho, retrovisorzinho, que ele tem um ângulo, né? Ele é convexo, acho que é isso, e aí você amplia o seu campo de visão. Ele pode ser colocado
na motocicleta. Para quem utiliza o retrovisor de forma errada, né, tem a infração lá do artigo 230, inciso 9 do Código, que no caso seria a infração de equipamento obrigatório ineficiente, tá? 5 pontos na habilitação, multa de R$ 195,23. Então, cuidado aí com essa questão do retrovisor. Próxima imagem, por favor, Lucas. Bom, aí agora a gente vai tratar do quê? Dimensões máximas de largura e mínimas e também as dimensões máximas de altura do guidão da motocicleta. Também com previsão aí na portaria 38 do Denatran de 2018, a largura máxima dos guidões, né, de motocicleta, isso não importa o ano, é de 60 centímetros no mínimo de largura e no máximo 95 centímetros, tá? Altura, ele não fala em centímetros, a altura nem em metros, tá? Mas ele traz a altura máxima do guidão limitada ao ombro do condutor quando o mesmo estiver em posição de condução da motocicleta. Então, como mostra no desenho ali, o desenho à esquerda, a imagem correta. Ao lado, uma figura ali, né? O motociclista lá com o guidão lá em cima, né? Não consegue, quase não alcança aí. Bom, a próxima imagem, por favor. Bom, aí a gente vai falar agora de alteração na suspensão da motocicleta, tá? Volta aqui para mim, por favor, ô Lucas. A suspensão da motocicleta, nós temos tanto a suspensão dianteira, que a gente fala o garfo, né? São a suspensão dianteira, e nós temos o sistema de suspensão traseira, que pode ser o sistema por amortecedor ou o sistema ProLink, né? O pessoal costuma falar a balança da motocicleta. Se forem alteradas, o sistema de suspensão também precisa do certificado de segurança veicular, que é o CSV. Pode voltar lá, por favor, Lucas, a imagem que estava mostrando. Então nós temos ali o modelo da motocicleta original, a imagem de cima, né? A suspensão num ângulo original e abaixo um ângulo modificado. Ou seja, colocou aquele guidão chopper, né, que a moto fica com a roda lá na frente. Se você fizer essa alteração, você precisa passar lá por uma inspeção e atualizar essa informação no documento da moto. Você precisa fazer essa regularização, senão você vai ficar irregular. Próxima imagem, por favor. Aí a questão do banco da motocicleta. Até isso é proibido você modificar os pontos de fixação. Você mostra como exemplo a imagem acima uma Suzuki Intruder, a 125, a verdinha ali, e abaixo a mesma moto, o mesmo modelo, né, da motocicleta. Então, se você alterar os pontos de fixação do banco, dos pontos originais, você está com a motocicleta também irregular. Está passível de autuação se não tiver isso regularizado junto ao documento da moto. É muito comum agora, até nós colocamos ali os modelos a Bobber, né? E na Café Racer, que é muito comum algumas oficinas fazer essa alteração aí, mas precisa de ter autorização do órgão de trânsito. Fica bonita tudo, mas precisa de autorização. A próxima imagem, por favor. E no caso da multa aí, para quem faz a alteração de característica sem fazer a regularização. É uma infração do artigo 230, inciso 7 do Código de Trânsito. Conduzir o veículo com a cor ou característica alterada. É uma infração grave, 5 pontos na habilitação, multa de R$ 195,23. A medida administrativa, o policial me parou, é retenção para você regularizar. Como é que você vai conseguir regularizar no local? Impossível praticamente, né? Então aí nesse caso ele vai te autuar, fazer lá o recolhimento do documento da motocicleta, se você estiver portando, né? Se não estiver portando, aí cada estado tem adotado um procedimento. Aqui em São Paulo, em alguns casos até remove a moto para o pátio, tá? Nesse caso aí que não porta o documento, ou faz um comprovante de recolhimento apenas para bloqueio cadastral lá e libera a moto. Aí vai variar de estado para estado aí, tá bom? Então, cuidado quando você fizer alguma alteração, tanto no carro quanto na motocicleta, consulte antes o órgão de trânsito ou alguém especialista em trânsito para dizer se você pode fazer sem a necessidade ou não. Vamos lá, pode passar a próxima imagem, por favor. Está acabando já o programa aí, 5 minutos, tá? Essa daí fala do quê? Posicionamento da placa. Isso é polêmico, tem gente que fala, não é proibido, não é. Bom, nós temos aí a resolução
780 de 2019, agora que fala de placa, uns falam, não, agora só vale Mercosul em diante, tem que atender os requisitos e tal. Eu não entendo assim, respeito a opinião dos outros. Mas a placa deve ser afixada, como diz lá, ó, no veículo em primeiro plano, na extremidade traseira ou dianteira, em posição vertical, formando um ângulo de 90 graus em relação ao plano longitudinal, admitido uma tolerância de 10 graus, sem qualquer tipo de obstrução à sua visibilidade e legibilidade. Então, quando mostra na imagem acima, com a seta vermelha, a placa está fixada ao lado da motocicleta. Ela não está em primeiro plano. Tem que vir a placa, depois vem a moto. Ali vem o pneu, depois vem a placa. Está errado, então. Então, dessa forma, fica sem condições de visibilidade pelo agente de trânsito, até por outras pessoas também. Na imagem abaixo, na seta verde, aquela forma ainda é regular. A pessoa colocou um suporte que colocou a placa para trás, ou seja, vem a placa, depois vem a moto, tá? Essa é a forma regular. A próxima imagem, por favor. Acho que é a última, né? A multa para quem faz essa alteração do artigo 230, inciso 6, transitar com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade. Olha, essa daí já é gravíssima, R$ 293,47 e traz direto a remoção do veículo. Só não vai ser removida a moto se você conseguir sanar o problema na hora, ali no momento da abordagem, no local, colocar ela no local correto, tá bom? Acabou os slides, Lucas, era o último, se for pode voltar para mim aqui, tá? Faltam 3 minutos para acabar o programa. Bom, a gente vai falar rapidamente então o assunto que é ultrapassagem. Coloca para nós o primeiro slide, por favor. Bom, a ultrapassagem, pessoal, representa hoje no país, em média, 30% das mortes, tá? Então, o assunto é tratado lá no artigo 30 do Código de Trânsito, que traz assim: todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Se estiver circulando pelas demais faixas, permanecer naquela na qual está circulando. Isso é no caso de você estar transitando, né, numa via aí que tem várias faixas no mesmo sentido, 2 ou mais faixas, na verdade, tá? Próximo slide, por favor. Aí fala do quê? O parágrafo único do artigo 30. Os veículos lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possa se intercalar na fila com segurança. Então, geralmente, veículo mais lento são os caminhões, ônibus. Eles não podem andar colado um atrás do outro. Primeiro que está cometendo infração de trânsito, artigo 192, né? Mas eles têm que deixar espaço para quem ultrapassar eles entrar lá. Isso está na lei. Pode ser que não aconteça na prática, mas está na lei. Próxima imagem. Artigo 31. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo de passageiros, ônibus, né? Ou lotação, que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiro, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada, ou até mesmo parar, né, com vista à segurança. E para a gente finalizar, a última imagem, porque só falta 1 minuto, aí o artigo 32, o condutor não poderá ultrapassar veículo em fila dupla, não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos trechos de curvas, aclives sem visibilidade suficiente, em passagens de níveis, né, que são linhas férreas, em pontes e viadutos e travessias de pedestres, tá ok? Pode voltar para mim aqui. Hoje, a gente, por conta dessa parte de motocicleta que a gente quis falar, a gente praticamente tomou todo o programa. Peço desculpa, a gente pode voltar aí numa outra data para repetir, caso alguém não ficou bem explicado, e a gente vai disponibilizar esse programa aí nas nossas mídias sociais para quem não assistiu ele na íntegra, tá ok? Bom, pessoal, a gente já pode encerrar por aqui ou ainda tem tempo? Encerrar? Tá ok. Pessoal, tenham todos aí um ótimo restinho de tarde, cuidado, fiquem em casa, evite só sair se necessário, vamos nos ajudar aí com relação ao coronavírus, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo programa Transseguro.